Graças a Deus, né? Nessa noite, o Senhor Jesus querendo, né? Eu creio que, se for a vontade dele, nós vamos falar a mensagem Um Guia. Foi intitulada Um Guia. Se Deus quiser, assim nós vamos falar um pouco sobre isso, né? É um pouco estranho, se os irmãos observarem, cada culto, vocês percebem assim parece um certo desconforto. Você está na frente do irmão. Até isso os irmãos vão ter que aprender. É um discernimento de espírito. Quando você está unido, vocês prestem atenção nisso porque é importante. Quando você está unido a uma igreja, você não vai a lugar nenhum a menos que você esteja no mesmo espírito daquele local. Então, quando você se une a uma igreja, você adotou um espírito. Talvez vocês nunca pensaram isso, nunca analisaram desse lado. Mas cada igreja, cada organização carrega um espírito. E você, para se sentir bem naquele local, você tem que abrir o seu coração para aquele espírito. Por isso que as pessoas, eles vão aos lugares onde eles sentem bem. Porque cada um identifica um espírito. Agora, por que nós, muitas vezes, quando viemos ao culto, dá uma certa impressão de que parece que alguma coisa não está legal. Parece que tem alguma coisa que não está batendo, um certo desconforto. Porque aonde, se vocês sentarem, aonde se prega a palavra de Deus, cura, na unção, os afazeres do dia a dia, a correria do dia a dia, a nossa própria natureza humana, ela é contra a natureza divina. A própria unção que nos cerca no dia a dia é uma unção maligna. Então, quando nós sentamos aqui e se aproximamos da atmosfera divina, tem que acontecer algo. Não tem como ficar do mesmo jeito. Ou você cede para o Espírito. Vocês podem perceber que muitos cultos, no começo do culto, ele é um pouco estranho. Mas depois de um tempo, aí você se sente mais à vontade. Fica mais normal. Porque aqueles espíritos que nos acompanham, aqueles demônios que ficam perturbando a gente, eles não suportam a atmosfera santa. Então, numa determinada hora do culto, você se sente mais à vontade, porque os demônios saem tudo embora. Só que tem uma coisa. Tem que ser uma posição, tem que ser uma opinião, porque toda vez ele vai fazer objeção de vir no culto, porque ele não gosta desse local. Agora, espírito religioso é demônio. Os espíritos que ungiram homens a abrir igreja fulano, ciclano e bertrano, não é o Espírito Santo. E você vê o tanto que é fácil você adotar um espírito de igreja. Você entra de cabeça, não faz objeção nenhuma. Senta lá e está tudo bem, tudo à vontade, se sente bem. Por quê? Porque aquele espírito que está ali não te incomoda. Agora o Espírito Santo te incomoda. Porque ele tem que cumprir com a palavra dele. E ele disse, eu corrijo, eu castigo a todos quanto amo. Você nunca vem na presença de Deus para ficar do mesmo jeito. Não existe isso. Se eu tivesse aqui abrindo uma igreja interessada em dinheiro ou em número de gente, lógico, o número de gente gera dinheiro, né? Então eu estaria omitindo coisas e falando coisas que agradariam vocês. Eu estaria ungido com o demônio.
E seria muito fácil para vocês sentar aqui e me ouvir se eu tivesse ungido com o demônio. Mas ungido com o Espírito Santo é difícil. Toda vez ele é pai, não é padrasto. Toda vez que vocês se aproximarem da palavra e vocês tiverem coisas para serem colocadas em ordem, que é só vocês que sabem, e Deus, como diz, a correção vem, né? Porque o Senhor não deixa passar. Talvez eu nem sei que estão sendo corrigidos, mas é corrigido. E só o fato de estar num culto, aonde há a presença do Espírito Santo, já incomoda os demônios que nós, no nosso dia a dia, sem saber, muitas vezes damos lado. E eles, Satanás, ele não pode fazer nada sem corpo. Ele não ia andar pelado na rua. Um anjo? Pra quê? Ele precisa entrar numa mulher para fazer isso. Ele não ia matar outro, ele não ia roubar sem um corpo. Ele tem que entrar num ladrão para ir assaltar sem mais sem menos e tirar a vida de uma pessoa. Então, por isso que eu estou explicando isso para vocês entenderem. Porque todas as vezes que nós nos aproximamos da palavra, dá essa certa sensação de desconforto. Porque são espíritos querendo ir embora ou te levar junto, né? Ele não quer estar aqui. Então fica aqui. Tem gente que senta aqui e vocês nem sonham como é que é. A pessoa fica perturbada o culto inteirinho porque ela não quer ceder. Não quer ceder para o espírito. E o demônio, enquanto a pessoa não ceder, ela fica ali, apanhando o tempo inteiro, porque ninguém pode com o Espírito Santo. Um demônio numa pessoa não pode impedir o culto. Aquela pessoa fica sentada sofrendo o tempo inteiro na hora do culto. Porque é uma atmosfera ruim. É uma sensação. Ah, isso daqui é uma reunião espiritual, irmãos. Isso daqui não tem nada a ver com carne. Carne nós faz a hora que nós acende a churrasqueira e assa a carne para comer e come e diverte, né? Sustenta essa carne e tem companheirismo. Agora aqui nós estamos tratando da parte de dentro. E a parte de dentro há unção. Então, por isso que muitas vezes chegamos aqui, por isso o profeta ensinou na mensagem Ordem da Igreja, não tem ela aqui agora, está lá dentro. Ele disse que é uma sabedoria de Deus, que Deus deu para ele, né? Quando você vinha ao santuário, a igreja abre 7 horas, então você tem ali 30 minutos de um prelúdio, é um espaço de tempo que a pessoa senta num lugar consagrado, ungido pelo Senhor, para que há uma certa libertação, uma certa, vamos dizer assim, uma adaptação de ambiente, né? Porque nós todos viemos desse mundão, nós vivemos o dia inteiro nesse mundão. Se nós não nos aplicarmos bastante no dia a dia, no serviço, na rua, nós não conseguimos manter a atmosfera de Cristo em nós. Satanás predomina em volta. E aí nós vivemos numa atmosfera maligna. Quando aproximamos da palavra de Deus, do Senhor, há essa sensação de desconforto, porque aquela unção maligna que nos rodeia tem que sair, a menos que você não queira. Mas ela tem que sair, ela não aguenta o local ungido, né? Porque é a presença de Cristo. Por isso ele disse, então se o teu trabalho começa às 7h30, você vai começar a cantar às 7h30, tenha a igreja aberta meia hora antes, para que as pessoas entrem, espírito de oração, vai fazer a sua oração, vai colocar a vida dele na presença de Cristo, vai pedir perdão, vai entrar na atmosfera do culto. Você já pensou? Chega, abre a igreja às 7h30, entra todo mundo correndo e o ministro já vai ler a palavra de Deus, o povo está tudo desorientado. Tem que estar, isso aqui é uma reunião espiritual, tem que estar no espírito. E o profeta disse mais, o teu culto começa na tua casa. Quando você decidiu, bom, o culto do cristão é a vida dele, é o dia todo. Mas, quando você decidiu lá na tua casa, hoje eu vou cultuar a Deus, o profeta diz, você já deve viver, estar em reverência. Desde quando você decidiu. Aquele momento é para o Senhor. Porque isso é uma coisa real, não é brincadeira. É Cristo. Cristo está na terra. Isso aqui não é religião. É real. Muito real. Amém? Mas hoje nós não vamos falar disso. Eu só estou explicando porque às vezes há um certo desconforto. É para isso. É para que o Senhor coloque o ambiente do culto, para que ele possa falar com as pessoas. O profeta tinha esse dom. Só que no testemunho do filho dele, do Billy Paul, perguntaram para ele o que ele viu, que ele impressionou na vida do pai dele, que ele viveu junto com o pai, desde menino, auxiliou nas reuniões de milhares de pessoas, milhares, precisava ser
campo aberto, ou estádio, lugar grande, que cabia gente, era teatros, tem foto na internet. Teatro lotado, 3, 4 andares assim, aqui, lotado, que não cabia mais nem gente para uma reunião. 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil pessoas, tanto que cabesse. Ficava gente por lá de fora dos local, dentro dos carros, ouvindo o culto pelo rádio. Colocava aquele aparelhinho aqui, né, no microfone e num raio de acho que 100 metros, não sei, pega. Então eles ouviam dentro do carro porque não cabia, não entrava dentro da igreja. Por quê? Porque o homem carregava um ofício, ele era ungido. E todo mundo sabia que ele carregava a unção. Se ele chegasse e cresce, ele ia embora curado. Não que o irmão Brana fosse o curador, mas ele carregava a unção de Cristo. Paulo não carregou a unção de Cristo? Pedro não carregou? As pessoas sabendo que Pedro ia passar naquela rua, ele saía correndo, todo mundo ia para aquela rua. Punha as pessoas sentadas, os doentes nas macas, do jeito que desse para carregar, punha no chão. Do lado que Pedro passava e a sombra passasse nas pessoas, ficava curado, ia levantando e indo embora. E isso não é conversa de religião, irmãos. Isso é vida cheia do Espírito Santo. E esse homem aqui carregou uma unção tremenda. Só que não foi só para ele, tá? A promessa não é só para William Branham, não foi só para Pedro, não foi só para Paulo e nenhum daqueles grandes homens do passado. A promessa é para nós hoje. Você tem que ser cheio desse Espírito, dessa unção. Você não precisa nem vir aqui para me impor a mão em você e você receber bênçãos e curas. Uma prova está aí, a Melissa. Uma Melissa. Nós não curamos por ela aqui com imposição de mão. Quem curou ela? Para não falar que foi fulano. O irmão Brana não gostava de pôr as mãos sobre as pessoas. Ele fala em várias mensagens. Mas porque a Bíblia ensina, colocarão as mãos sobre os enfermos, então ele cumpria. Mas quando Deus vinha na reunião e curava centenas de pessoas sem ele pôr a mão em ninguém, ele ficava muito contente. Porque assim as pessoas davam atenção para quem realmente é devido dar atenção, que é o Senhor Jesus Cristo que está no nosso meio. E não ao homem, né? Quem faz a obra? Só quem pode criar. Quem é criador? Só um, gente. Jesus Cristo. Nosso Deus. Então, para vocês verem o que é atmosfera. O Rogério tinha problema de coluna, tuberculose na coluna. É um buraco na coluna. Era para estar em cadeira de roda aqui, não sentado na cadeira desse jeito. Segundo a ciência. Também começou a frequentar os cultos, nunca quis. Não foi por causa de imposição de mão. De repente, está aí, ó. Sabe o que é isso? Aproximar de Cristo. A unção, onde você está, que tem uma unção, é tremendo. Deus cura as pessoas, né? Então eu tenho que carregar essa unção, você tem que carregar isso, só que não é só aqui, é o dia inteiro. Quando vocês conseguirem ungir, receber essa unção, é a segunda degrau, né, da pirâmide da vida do homem. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Tem que ter essas 7 naturezas do cristão. Você vê que o segundo degrau é a virtude. Ter virtude é ter unção em você. Sabe o que vai acontecer? Pessoas querem ficar perto de você. Eles não sabem por que eles querem ficar perto de você. Eles não sabem por que eles estão sempre beirando, Porque você carrega a unção. Nós somos criadores de atmosfera. Você tendo a unção de Cristo, onde você está, aquilo é uma atmosfera santa. Pessoas são beneficiadas sem saber. Chega todo agitado, transtornado e sai em paz. Chega com problema e sai resolvido. Chega doente e sai bem e nem sabe. Porque é Cristo, é o poder de Cristo, é o Espírito Santo abençoando as pessoas. E isto é real, não é brincadeira. Isso aqui não é filosofia de igreja, não. É realidade. E tem que estar em cada um de nós. Amém? Vamos ler as Escrituras, irmãos. Está no livro de São João, capítulo 16. Os irmãos puderem ficar em pé, mesmo que não tiver a Escritura na mão. E em reverência à palavra, né, do Senhor. Em São João, capítulo 16, e no versículo 7 até o 15. Livro de São João, capítulo 16. Do 7 até o 15. Se as pessoas soubessem o
tanto que isso daqui é necessário na vida delas, elas não perderiam um culto e mais. Elas iam querer culto todo dia da semana, não só uma vez na semana, não 3 vezes na semana. E na hora que soubesse que a igreja abre às 7 horas, estava todo mundo na porta. Davi disse, Davi era um homem que andou na presença de Cristo, carregou aquela unção, e ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha prazer de estar perto de Cristo. Então vamos ler do 7 em diante. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amado Deus, Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos nesta noite, Senhor. Mais uma vez, eu rogo as tuas bênçãos em nosso favor. Desde já agradeço por tua presença, Senhor. Eu posso sentir a tua unção santa e perfeita, a tua presença no nosso meio. Abençoa cada um dos irmãos, que eles possam entender a tua palavra, carregar isso em seus corações. Cada um possa mostrar, Pai, de que natureza é, de que Pai é, e de onde veio e para onde está indo, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, pedimos, Senhor, para a Tua glória. Amém. Deixa sentar. Pode beber. Bom, como o tema dessa noite, irmãos, vai ser um guia. O profeta leu aqui nas Escrituras, o profeta, o Senhor Jesus fazendo a promessa. Lembre-se sempre, o Senhor Jesus não promete nada que Ele não dê conta de cumprir. Bom, Ele dá conta de cumprir tudo. Então vamos dizer diferente, tudo que Ele prometeu, cumpre. E Ele disse, porque os discípulos ficaram tristes. Por que eles ficaram tristes? Porque quem vivia com um homem da altura do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nem se vocês se esforçarem ao máximo, vocês nunca vão entender o que aqueles homens viram. Foram 2 anos e pouco, porque o Senhor Jesus começou a escolher os discípulos depois do primeiro ano do seu ministério. Ele andou sozinho 1 ano, pregando, e curando e abençoando. Aí ele escolheu os discípulos. A maioria dos discípulos de Cristo é da região que ele morava, que ele vivia, de Cafarnaum. Porque ele já os observava, né? Ele era dali. Vivia ali naquela região marítima, ali, beira-mar. Ele conhecia já Pedro, já conhecia os discípulos que ele chamou. Frequentemente ele os via ali pescando e talvez até conversando e vendo as expressões da boca deles, né? Porque o coração fala porque a boca está cheia. Eles nem sonhavam que aquele rapaz que andava por ali, aquele homem que andava por ali, sentado por perto, observando, era o Messias, era o próprio Cristo. Porque ele não tinha se apresentado ainda para eles. Então você vê que Deus escolhe sempre crentes, né? Homens que creem de verdade. Então,
Depois que eles começaram a andar com o Senhor Jesus Cristo, irmãos, aqueles homens viram coisas. Faz favor, senta direito. Rebeca. Aqueles homens viram coisas que vocês não podem nem imaginar. Só para vocês terem uma ideia, o apóstolo João, ele disse que se as coisas que o Senhor Jesus fez fossem escritas em livros, não caberia no mundo. Está vendo quando eu falo que não dá para ter uma ideia do que aqueles homens viram? Não caberia no mundo. Agora, imagina como é que foi a vida do Senhor Jesus aqui na Terra. Num espaço de 3 anos e meio, porque o ministério dele, vamos dizer assim, foi 3 anos e meio. Né? Ele fala da vida de Cristo do nascimento até os 12 anos de idade. Depois ele some, não tem relato mais. Volta a falar dele com 30 anos de idade. 18 anos no anonimato. Lógico que nesses 18 anos ele fez muitas coisas, curou e abençoou muitas pessoas, mas não foi já assim sendo conhecido como o ministério de Cristo, do Messias. Messias para vocês, irmãos, para um judeu, é Deus em carne humana. Eles esperaram isso a vida toda, porque os profetas prometeram que Deus um dia usaria um corpo humano para andar no meio do povo, para salvar o povo. Eles esperaram a vida toda. Quando aconteceu, infelizmente, o mundo estava tão religioso que eles não conseguiram ver o próprio Deus andando na terra. Preferiram ficar com os dogmas, os pensamentos religiosos da sua época. Foram guiados por suas igrejas, mas alguns conseguiram ver. Esses alguns, enquadra em Efésios, capítulo 4, né? Versículo 2, 3, que o Senhor já tinha escolhido desde antes da fundação do mundo. Os outros não puderam ver. Então, depois que o Senhor Jesus foi crucificado, quando o Senhor Jesus foi crucificado, os discípulos ficaram tristes demais. Aquele foi um pesar tremendo. Eles não estavam entendendo que tinha que ser daquele jeito. Eles estavam falhando em observar as Escrituras, que o Messias haveria de padecer. Ele tinha que morrer para salvar as pessoas. Era o ofício dele morrer. Porque se ele não morre, não cumpre a lei de Deus. E na lei de Deus, para arrancar o pecado de cima do pecador, tem que haver sacrifício. Foi estabelecida pelo Senhor, não podia ser mudada. Tinha que haver sacrifício. Hebreus capítulo 9, verso 27, se eu não estiver enganado, está escrito: quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Tinha que vir um sacrifício perfeito, porque o sacrifício animal era passageiro, morria e acabava, tinha que ser um perfeito. Então eles estavam ali vedados e não puderam entender, e o Senhor falou tanto com eles, né? Eles destruirão esse templo, né? Eu destruirei esse templo, mas em 3 dias será reedificado, será reerguido. Falava dele mesmo. Muitas vezes o Senhor falou que ele seria morto, seria sepultado, mas que no 3º dia ele ressuscitaria. Davi falou disso: o meu santo não verá corrupção. Vocês sabem que corrupção no corpo humano só acontece depois de 72 horas, que é 3 dias, né? O Senhor Jesus não ficou 3 dias. Ele não poderia começar a apodrecer. Vocês podem ver que ele morreu na sexta-feira, ficou o resto do dia, da noite, né, na sexta, morreu às 3 horas da tarde, ficou o resto da tarde, o sábado o dia inteiro. No domingo de manhã ele ressuscitou. Dentro de 3 dias, porque pegou 3 dias, pegou sexta, sábado e domingo. Mas se você contar em horas, não dá 3 dias. Então, para cumprir as Escrituras, o corpo dele não podia entrar em estado de putrefação. Por isso que no domingo de manhã ele ressuscitou. Se ele deixasse para ressuscitar
na segunda-feira, ou no primeiro dia da semana, ou no segundo dia da semana, que no caso para nós hoje é terça, né? É por causa do domingo, que não existe na Bíblia. Ele recitou no primeiro dia da semana. Às 3 horas da tarde, ele já poderia estar apodrecendo, porque aí completava 72 horas. Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro já estava podre. O nariz já tinha acabado, já tinha caído. O sangue das veias estava tudo talhado, tudo coagulado. Aquilo é o corpo humano. 72 horas você já começa a derreter, né? Então, eles ficaram tristes. Por quê? Porque eles estavam muito confortáveis com um homem tão poderoso, que fazia tudo e que ajudava em tudo. Ele podia resolver toda a situação como resolveu todo o tempo. Chegava a multidão para ouvir o sermão, sentava e aprendia do Senhor. Porque hoje, irmãos, está acontecendo uma coisa muito terrível, que é o descrédito do sermão, o descrédito da pregação. Por quê? Porque os pregadores não são sinceros. Eles pregam o que convém, por interesse da igreja, para juntar dinheiro. Caiu em descrédito. As pessoas ouvem o sermão por ouvir, porque eles fazem parte daquela igreja. Naquela época, não. Os homens não tinham costume de ser hipócritas, mentirosos. Se ele falasse uma coisa, era a palavra dele. Se ele pregasse alguma coisa, todo mundo observava e ia analisar se aquilo... Eles iam comparar, porque não era costume de falar coisas a esmo. Ninguém tinha costume de ficar contando mentira. Então, era respeitado quando um homem falava uma coisa. Tanto que aparece um homem que parecia um louco do deserto, João Batista, vestido em pele de ovelha, de carneiro lá, de camelo, que ele usasse no deserto, barbudo daquela forma toda rústica, e gritando na beira de um rio: arrependam-se, porque o Messias está vindo. Você vê o tanto que a palavra do homem tinha valor. De repente aquela beira de rio ficou cheia de gente, até o sacerdote veio ver o que ele estava pregando. Por quê? Porque um homem não falava mentira, não era costume um homem ensinar coisa errada. E ninguém pôde reprovar João Batista, nem aqueles sacerdotes, homens da lei, conhecidos, com conhecimento tremendo. Você vê como que era valiosa a palavra de um homem naquela época. Um homem do deserto, sem nem ser conhecido, porque João Batista também sumiu, mais tempo que o Senhor ainda. João Batista é 6 meses mais velho que o Senhor, de idade humana. Quando Maria visitou Isabel, Maria já estava no 6º mês de gravidez. Se eu não me engano, segundo as Escrituras. Que ela, o irmão Brana chegou e disse: é coisa do profeta, porque o homem humano não sabe disso. Mas a Bíblia fala, relata. A Bíblia relata que quando Maria se aproximou de Isabel, e que ela anunciou para Isabel, falou para Isabel o que o anjo tinha falado para ela, que o nome da criança seria Jesus, a Bíblia diz, vocês podem ler lá em Lucas, que a Bíblia diz que o menino pulou no ventre de Isabel. O profeta diz assim, que a criança pulou porque João estava morto. O feto tinha morrido na barriga de Isabel. Mas quando pronunciou a primeira vez o nome do Salvador na terra, já houve uma ressurreição. Se vocês quiserem crer, creiam. Isso quem falou foi o irmão Brano. E esse homem nunca caiu em descrédito. Nunca puderam provar que ele mentiu. E nunca puderam provar que as profecias dele foi falsa. Das que foi falada, todas cumpriu. E falta ainda algumas. Algumas ainda faltam para cumprir. Como Los Angeles afundando. Quando o profeta profetizou que aquela cidade ia afundar, todo mundo chamou ele de doido, né? Hoje eles vivem com o coração na mão, de medo. Que debaixo de Los Angeles é oco. Um terremoto um pouquinho mais forte, que lá vira pura água. Some a cidade dentro do oceano. Mas na época que ele disse, parecia loucura. Uma cidade desse tamanho. Afundar no oceano. Quando ele disse de Mussolini, todo mundo desacreditou. Aconteceu do jeito que ele profetizou. Quando ele falou de Hitler, ninguém acreditou. Aconteceu do jeito que o profeta profetizou. Quem mais profetizou sobre Hitler? O profeta é um homem que carrega o Espírito de Deus. É Deus que estava falando, não era William Branham.
vai se levantar um australiano, se eu não me engano, Hitler é australiano, ele não era alemão. Vai levantar um australiano na Alemanha e vai levar o mundo a uma Segunda Guerra Mundial. E ele vai ter uma morte estranha e ninguém vai saber o que aconteceu com ele. E não foi o que aconteceu. Hitler levantou, levou a Alemanha a uma guerra mundial e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o corpo de Hitler. Ninguém